Você está errado. Como é que você se sente ao ouvir isso? É óbvio que não é uma coisa muito agradável. Nós sempre estamos buscando acertar e que as pessoas também aceitem nosso ponto de vista. Esse que é um poder que a força de caráter da mente aberta nos traz, o de não nos incomodar tanto com o fato de que talvez nosso ponto de vista não seja o mais correto ou plenamente correto. Se você é uma pessoa que gosta de olhar as situações por diferentes pontos de vista, de questionar a forma como as coisas são feitas, ou, por outro lado, se você é uma pessoa que tem crenças muito firmes e que até se incomoda com pessoas que contrariam a sua crença, esse episódio é para você. Pura vida, heróis de propósito! Bem-vindos à nossa conversa de hoje sobre a força de caráter da mente aberta, também chamada de discernimento ou senso crítico, critério. Essa força de caráter que nos ajuda a rever a forma como a gente encara as situações. A mente aberta é fundamental dentro da virtude da sabedoria porque nos permite reciclar e rever os conhecimentos que nós temos até aqui. É muito conhecido o conceito de que, muito mais do que aprender, a gente precisa também aprender a aprender, ou seja, aprender a rever a forma como a gente faz as coisas, o que significa, antes de mais nada, desaprender aquilo que a gente estava acostumado a acreditar. Mas nem sempre é fácil praticar essa força. Para quem usa demais essa força, pode surgir uma visão das pessoas de que quem tem muito a mente aberta é alguém inconsistente, é alguém às vezes incoerente, alguém de quem você não sabe o que esperar. Por outro lado, aquela pessoa que não exerce a mente aberta, subutiliza essa força, vai ser tido como um cabeça dura, vai ser tido como uma pessoa que fica para trás com o tempo, fica obsoleta porque não revê os seus conceitos conforme o mundo muda ao seu redor. Eu convidei para a gente conversar sobre essa força de caráter, começar esse nosso episódio, um querido amigo que talvez seja uma das pessoas que é um ícone para mim da mente aberta, de olhar situações de forma inusitada, diferente, meu querido amigo Márcio Okabe. Veja só o que ele conta para a gente sobre a mente aberta. E agora, aqui conosco na nossa conversa, Márcio Okabe, uma das pessoas com a mente mais aberta que eu conheço. Irmãozão, obrigado por estar aqui com a gente. Que história você conta para nós sobre mente aberta? Poxa, Taquei, muito prazer em estar aqui com vocês, viu? E quando você falou desse assunto, eu vou dizer que talvez seja a minha história predileta. Eu li um livro chamado Ilusões, do Richard Bach. Muitas pessoas conhecem o Fernão Capelo Gaivota, que é muito mais famoso. Mas nesse livro Ilusões, e para ser sincero, eu lembro da história de abertura, porque o livro mesmo eu não lembro dele muito bem. A história é assim, existia um rio, um riacho de águas muito límpidas, e você tinha várias criaturas que viviam, uma comunidade de criaturinhas que ficavam agarradas às pedras. Criança, criatura jovem, adolescente, adulto, idoso, todas elas se agarravam às pedras e vinha aquela correnteza, porque para elas era uma correnteza, eram criaturinhas tipo uns Smurfs da água, sabe? E elas se agarravam e elas aprenderam que precisavam se agarrar nas pedras e elas se alimentavam do que vinha pelo rio, sabe? O que vinha o rio trazia, elas agarravam e comiam. Mas tinha uma criatura que falou, não é possível que esse rio seja só isso, não é possível que a vida seja ficar agarrada nessa pedra. Ele falou, vou me soltar, vou me soltar. E o pessoal falava assim, não, se você se soltar, você vai se quebrar todo, você vai se quebrar nessas pedras. Até que um dia, essa criatura seguiu a intuição e falou assim, eu vou me soltar. Aí criou coragem, se soltou. E o que aconteceu? Foi se quebrando nas pedras, foi batendo na pedra, foi batendo na pedra. E o pessoal falou, tá vendo o que a gente falou? A gente falou, ele se ferrou. Só que aí, com o tempo, a correnteza começou a levar essa criaturinha para cima, até que levou para a superfície. E a criatura pôde olhar o lado de fora, olhou o céu límpido, o sol, as árvores, os campos. E aí ela descobriu que tinha outro mundo. E quando ela olhou para baixo, ela via as outras criaturas, e as outras criaturas viam ela e falavam, é o Messias, é o Messias. E ela tentava gritar, não, é só vocês se soltarem, é só vocês se soltarem, e não dava tempo. E as criaturinhas ficavam lá achando que tinha um Messias, que seria o Salvador. E aí, maravilhoso, porque essa história, eu me identifico com ela,
porque você sabe, Takei, que em 2017 eu decidi seguir o origami, lancei o origami.club, e eu me senti essa criaturinha, quebrando nas pedras, até que depois a coisa deu certo. Que Então fica essa maravilhoso. dica, Que eu acho maravilhoso, maravilhosa Marcelo. essa história, e que inspire as pessoas a largarem sua pedrinha, que às vezes é uma pedrona, né? Pois é, irmão, o quanto que as empresas onde a gente trabalha, a sociedade na qual a gente está, às vezes a nossa família, amigos, escola, sei lá, não está nos dizendo, agarra essa pedra, e você está sentindo em alguma coisa de você, numa intuição de que já deu daquela pedra, mas a gente fica receoso de nadar contra o status quo, né, Marcelo? Com certeza, e ainda mais com pandemia, indo para o segundo ano, né? Quem imaginava? Quem imaginava que um dia falar a palavra presencial seria algo assim, nossa, presencial? É verdade, presencial? Hoje meu filho estava aqui assistindo aula online e hoje era o dia de aula presencial. A gente saiu correndo porque falou, nossa, a gente esqueceu que hoje é presencial. E aí a reflexão que eu fico é pensando, ao mesmo tempo que é uma crise, é a oportunidade das pessoas procurarem o seu ikigai que gostam, porque, poxa, eu estou aqui, estou home office, economizei o tempo do trânsito. E agora? Dá para se soltar, né? Não precisa ser se soltar de vez, né, Takei? O Márcio e suas visões diferentes sobre o mundo. Eu sempre fico muito feliz de ver a forma como ele provoca o status quo, a forma como está acostumado a olhar as situações. Quem diria, né? Um origamista que trabalha com desenvolvimento humano, que também é um comunicador, enfim, é uma pessoa que com certeza usa a mente aberta em sua plenitude. Na volta do nosso intervalo, a gente vai seguir a nossa conversa aqui com uma querida amiga que desafiou o mercado no qual ela atua, desafiou o conceito sobre desenvolvimento humano com um novo modelo de trabalho se baseando na mente aberta. Se tem um momento da vida em que para a gente poder prosperar, para a gente ter sucesso, a mente aberta é fundamental, é quando a gente precisa fazer uma transição de carreira, quando a gente precisa escolher um novo rumo. Se esse novo rumo for um caminho que já é conhecido, é um novo emprego, uma nova empresa, já é um desafio. Agora, se for para você começar um tipo de trabalho, começar um novo modelo de negócio completamente novo, aí a mente aberta, o discernimento passa a ser indispensável. É por isso que eu convidei para a gente conversar no dia de hoje sobre a mente aberta, minha querida amiga Rosana Valim, que em meio a todo esse cenário pandêmico, até muito antes dele, idealizou todo um modelo de negócio diferenciado que hoje se popularizou como coworking e assim por diante, para conectar pessoas, para gerar um espaço de troca de ideias e, com certeza, um ótimo exemplo para a gente aprender sobre mente aberta. Bem-vinda, Rosana. Muito obrigada, agradeço de coração. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com você, sempre. Obrigado, minha querida. Compartilha com a gente, qual que é o seu entendimento? O que significa para você ter a mente aberta? Ter a mente aberta, para mim, é aprender. É a oportunidade de aprender. Adquirir novos conhecimentos, se permitir adquirir novos conhecimentos. Então, para mim, quando eu penso em mente aberta, eu penso em algo que faz assim, um movimento. Então, se eu faço assim, se entra, eu aprendo. Maravilhoso. É interessante que a gente é levado no nosso sistema educacional, o sistema educacional clássico, na verdade, tem uma mente muito fechada, de certos e errados. Né? Você tem múltiplas escolhas, só uma resposta é correta. Quando a verdade, o conhecimento, as descobertas, a ciência pura, ela traz diferentes alternativas, diferentes pontos de vista, né, Rosana? Que vantagens você colheu ao longo da sua vida sendo essa pessoa que busca exercer a mente aberta, propagar, né, também conhecido como discernimento, senso crítico, essa visão de múltiplas facetas do que quer que seja observado? Olha, eu posso dizer que eu colhi muitas vantagens, sim. E uma coisa que eu sempre me permiti foi experimentar. Então, experimentar algo diferente, experimentar algo novo. Então, isso eu sempre me permiti. É fácil? Não, não é. Dá aquele frio na barriga, será que vai dar certo? A gente não sabe se está certo, se está errado, mas experimentar eu acho que foi uma coisa que me permitiu essas vantagens que eu vou comentar com você. Antes de falar delas, eu diria que uma outra coisa, ouvir. Eu acho que
na medida que eu também aprendi a ouvir, isso também me ajudou. E aí, a vantagem, eu acho que são várias, mas a primeira que eu diria é a que eu estou vivendo hoje. Então, hoje, na minha vida profissional, eu tenho oportunidade de, através da minha empresa, da minha consultoria, levar modelos de gestão para empresas e ensinar como fazer uma gestão estratégica de pessoas dentro de empresa. E se eu consigo hoje falar numa boa do CEO da empresa com o ajudante de chão de fábrica, é porque eu me permiti ter essa mente aberta. O seu espaço de trabalho hoje é um espaço de conexão, né? É um espaço para que tanto a pessoa tenha um ambiente de trabalho, um co-work, como o pessoal chama hoje em dia, como também um espaço para eventos, treinamentos e tudo mais. Eu creio que não dá para criar conexões sem estar com a mente aberta ao ponto de vista de outras pessoas, às experiências, à diversidade de outras pessoas, né? Realmente, não dá. Se você não está predisposto, nada acontece. Eu diria que são 2 pontos que são fundamentais para que os efeitos mente aberta aconteçam. Um, que aí é muito aqui, é a gente se conhecer. Então, Legal. o autoconhecimento é uma coisa que ajuda muito, porque se eu me conheço, se eu sei os meus limites, se eu sei até onde eu posso chegar, se eu sei que daqui eu ainda não consigo, aí vem uma outra, né, um outro temperinho aí para esse nosso prato. Essa receita da mente aberta. Essa receita, que é a humildade. Então, primeiro eu preciso saber até onde eu posso ir. Depois, eu exercito isso. É ter a humildade de dizer, isso eu não sei. E aí estar predisposto a ouvir. Então, no meu espaço, que eu tenho o privilégio, né, de ter pessoas de diversos segmentos trabalhando lá. Eu recebo pessoas de diversas profissões, atuações, e cada vez que eu converso com um deles, não importa qual seja a origem, eu aprendo. Então, isso também, eu acho que aí é um outro temperinho, é a predisposição de aprender até com quem vai para entregar uma encomenda para uma empresa que está lá. Por que não? Sim. Aprender sobre a logística, aprender sobre os desafios que ele está enfrentando, como a pandemia o impactou, que soluções eles tiveram, tem vários pontos de vista. É interessante que a Rosana traz para nós sobre a questão do autoconhecimento, porque quando a gente fala de ter mente aberta, por mais bonito que pareça, é também bastante assustador, porque muito das nossas crenças, muito das nossas experiências e conhecimentos vão formando a nossa identidade, quem nós somos ou acreditamos que somos. Quando a gente abre a nossa mente para diferentes perspectivas, se você não tem autoconfiança, segurança, tudo que o autoconhecimento te traz, isso pode às vezes ofender, assustar aquilo que você acredita, a sua identidade. Abrir a sua mente também requer essa humildade, como você trouxe, para que a gente consiga perceber que o nosso não necessariamente é o melhor. É o nosso, é um ponto de vista e pode ser tão bom quanto outros. Mas nem tudo é um mar de rosas, né? E exercer uma força de caráter tem os seus desafios. Quais foram os principais desafios que você enfrentou e enfrenta em vivenciar a mente aberta de uma forma saudável, nem excessiva, que a gente chama de superutilização, e nem na ausência, que é a subutilização, que é aquela pessoa cabeça dura, com a mente fechada? Sabe o caminho do meio? Sim. Eu acho que eu procuro sempre me manter no caminho do meio. Então, eu sei que eu sei o que eu sou, eu sei quais são os meus princípios. A gente conversa tanto sobre propósito. Verdade, é um tema. Né? Então, eu tenho o meu propósito, é ele que me move, e para mim isso é, parafraseando, é imexível. Né? Então, aqui eu não permito que as coisas realmente se alterem, porque essa é a minha essência. Essa sou eu. Independente de eu estar na minha casa com meu filho, se eu estou na rua, se eu estou no trabalho, essa sou eu. E tem um espaço aqui que é o que eu consigo agregar para que esse eu realmente exerça os diferentes papéis que eu tenho da melhor forma possível. E aqui sim eu me permito fazer as mudanças. Então são coisas que entram, são coisas que deixam de fazer sentido e saem. Então eu acho que esse desapego também de coisas que a gente aprende, aplica,
é algo difícil de acontecer. Então eu procuro, me mantendo no caminho do meio, adquirir e abrir mão de algumas coisas, mas existe alguma coisa aqui que está relacionado com o meu propósito, que isso eu não abro mão. No antigo teatro grego, era necessário, né, como somente homens eram autorizados a interpretar, que se utilizassem máscaras para fazer papéis femininos, masculinos e assim por diante. Com o tempo se tornou famosa uma palavra que é ser sincero. A origem, uma das origens atribuídas é ser sine cera, sem a cera que constitui essas máscaras que a gente acaba colocando para conseguir exercer nossos papéis. Ter a mente aberta é sim ser capaz de mostrar o seu rosto sem a cera, sinceramente, e também acolher de forma respeitosa a verdadeira face, as verdadeiras crenças e visões de cada pessoa. Um espaço para bastante conexão e aprendizado. Continua com a gente que no próximo bloco a gente vem com mais dicas para que você desenvolva sua capacidade de mente aberta para viver cada vez mais o seu propósito. Nesta minha jornada de buscar expandir a minha visão de mundo e contribuir com as pessoas, né, como ajudá-las a enxergarem o seu propósito, como se aplicar no mundo, como desenvolver seu autoconhecimento, se desenvolver. Um dos grandes mentores que eu tive foi Eduardo Almeida, o CEO do Ikigai Brasil, fundador desse movimento, e alguém que tem grandes contribuições para ajudar a gente a ver o mundo sob perspectivas que a gente nunca viu antes. Eu trago aqui para trazer algumas dicas para nós sobre como desenvolver a nossa mente aberta, Eduardo Almeida. Uma das pessoas com a mente mais aberta que eu conheço, e principalmente uma das que mais contribuiu com a abertura da minha mente, com a minha visão de mundo até hoje, é meu querido amigo, mentor, Eduardo Almeida. Obrigado por estar aqui conosco, Jean. Pô, irmão, como é que eu poderia não dizer sim para você, que é um cara que sempre se destacou em tudo, né? Uma das almas mais generosas e privilegiadas que eu tive o prazer de conhecer e conviver, um grande amigo. Então, eu é que agradeço o convite que você me fez. Edu, para o pessoal entender como desenvolver a sua mente aberta, quais dicas você daria? Por onde a gente começa a jornada de uma mente mais aberta? Perfeito. O grande problema que nós temos é que nós temos uma construção fixa da nossa própria autoimagem. E a partir dessa construção fixa, a gente começa a não mais viver e sim defender posições. A gente constrói o que a gente chama de castelos, né? Os castelos das nossas verdades. Então, quando a gente fala da ACT, por exemplo, que é uma das terapias que a gente usa na reeducação emocional comportamental, a gente começa a perceber um fenômeno muito interessante, que é o conceito do eu conceitual e do eu contextual, que são coisas distintas. Pouca gente entende qual é a diferença, Rafa, mas normalmente a gente é preso por eu conceitual. O que é o eu conceitual? Quando eu digo, por exemplo, eu sou, o que vem depois desse ser, ele é definitivo. Então, quando eu falo, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer fala, mas eu sou obeso. Uma pessoa que fala, mas eu não sei fazer exercício, eu não sei vender, eu não sei fazer tal coisa. Então, a partir do momento que você diz eu não sei, isso é uma verdade absoluta. Você entende que você é isso e não que você se tornou isso, ou que tem uma competência que lhe falta e ser desenvolvida faz você superar isso. Então, toda vez que você cai num problema de eu conceitual, você passa a definir que a sua vida sempre foi e sempre será assim. Portanto, você se fechou, você se limitou e você não se delimitou. Há uma diferença também aqui em limitar e delimitar. Eu posso dizer, por exemplo, eu não quero vender. Eu não gosto disso, nunca trabalhei com isso, não aprendi e não quero. Isso vai ter uma consequência na minha vida, alguém vai ter que fazer isso por mim. Então, eu pago esse preço. Então, eu delimito a minha zona de interesse. Mas eu tenho que entender que, às vezes, eu vou ter que fazer coisas que não é que eu não gosto, eu vou ter que fazer, e isso pode ser legal, desde que eu esteja aberto a novas possibilidades. Então, Rafa, quando a gente fala lá da janela de Johari, por exemplo, que tem o eu cego, da pessoa que é uma área que mostra, né, é uma técnica que mostra a área que as pessoas não enxergam, aqui começa o problema. Toda vez que eu digo eu sou, eu crio um eu cego, um eu nenhuma possibilidade, eu não quero mexer nisso. Eu não sei falar sobre as minhas emoções, mas o que te impede de aprender a fazer isso? Essa pergunta é importante. E aí eu começo a entender que em alguns contextos, eu sinto raiva daquela pessoa. Sempre. Desde que você olhou para ela, você sentiu raiva, então é um processo kármico, né? Mas em algum momento dessa relação, você começou a criar ações que levaram a reações.
Então, essa fase da flexibilização da mente, ela começa a perceber que contextos levam a reações. E essas reações levam a comportamentos e crenças. Quando você fecha essa crença como definitiva e absoluta para todas as coisas, você acabou de cair no erro do eu conceitual. Então, no REC, na Reeducação Emocional Comportamental, a gente questiona quais são os nossos conceitos para a gente se abrir. Exemplo, esses dias uma cliente minha falou, porque eu sou muito encrenqueira mesmo. Você nasceu assim? Quando você saiu do berço, você já estava arrumando encrenca com todo mundo? Ela começou a rir. Eu falei, isso é o que você... Parou, né? Travou. Isso é o que você é ou o que você se tornou? Aí vem a segunda pergunta. Você gosta de ser encrenqueira? Te faz bem ser encrenqueira? O que o mundo perde você sendo encrenqueira? O que as suas relações perdem? O que você está ganhando sendo assim? E aí ela começou a dizer, eu acho que eu não sei se eu sou, mas eu acho que eu aprendi a ser assim para me defender. E foi muito impressionante como rapidamente, em menos de 2 meses, as pessoas em volta dela perceberam uma mudança incrível. E ela chegou para mim e falou, Edu, eu descobri que eu não gosto de ser briguenta. E eu descobri que todo mundo me achava briguenta. E agora eu entendi que eu me apropriei dessa imagem conceitual porque eu não estava disposta eu achava que eu sempre precisava defender pontos de vista, me sentia frágil. Quando eu comecei a entender que eu não sou frágil, que eu posso apresentar minhas ideias de uma maneira mais leve, agora quando as pessoas me confrontam, eu sempre digo, boa pergunta, e aí, vamos conversar? Então, olha só, o conceito foi quebrado, Rafa. Se você, telespectador, está nos ouvindo, toda vez que você se fecha num conceito, para ficar muito cuidado quando você fala eu estou, tá? Porque o ser é um verbo muito poderoso, né? Eu estou. Eu sou ou eu estou? Você faz essa pergunta de ser ou estar, você já acabou de... E isso é legal do português, né? Porque o português tem o ser e estar. O I am, no inglês, ele é definitivo, né? O ser e estar no português, ele dá essa flexibilidade. Então, eu sou ou eu estou? Essa é uma pergunta bem importante, Rafa, para a gente começar a flexibilizar a mente. Essa definição entre o eu conceitual e o eu contextual é poderosíssima para a pessoa começar sua jornada de flexibilização mental, porque a primeira coisa que ela tem que entender são as variantes da sua própria existência. Depois disso, ela vai ter que entender como ela lida com os outros, essa flexibilidade cognitiva, essa mente aberta ao lidar com os outros. Hoje é um dos grandes desafios que todo mundo quer ter razão, principalmente nas redes sociais, estão muito fechadas em suas ideias. Como que as pessoas conseguem se libertar dessa prisão que elas mesmas criam e protegem, Shihan? É legal, o Jean-Paul Sartre dizia que o inferno são os outros, né? Eu acho que ele está errado. O inferno somos nós em relação aos outros, né? Os outros não são o inferno, eles não têm esse poder, não damos esse poder a ele. Mas por que damos? Porque queremos ter razão. Então, o segundo fator que a gente tem que flexibilizar é não querer ter razão, querer ter solução. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? E para ser feliz, eu vou ter que abrir mão da razão às vezes. Quem está certo, quem está errado? Acho que isso é tão pouco relevante. A resposta é, eu estou somando para a sua vida, você está somando para a minha. Então a gente passa muito tempo debatendo e discutindo o certo e o errado. E a questão deixa de ser o certo e o errado, aquilo que é um bem comum. Então tem a teoria do 101% que é muito legal, eu discordo com você em 100% de um assunto, mas concordo 100% em uma parte, 1% do que você está dizendo. Então eu pego 100% da minha atenção e dedico a explorar esse 1% que nós temos concordância. Gostei muito do que você falou aqui, eu começo a desviar o assunto para aquilo que conflita e trazendo o assunto para aquilo que converge. Isso se chama 101%. Então, a grande sacada, Rafa, é parar de querer ter razão e buscar ser feliz. A gente fala muito que a gente prefere ser feliz, mas não prefere. Na sociedade, as pessoas preferem destruir casamentos, destruir relações, famílias e empresas para ter razão. E essa aí dizendo, mas eu estava certo. Estava certo, mas se lascou, a vida está uma desgraça. Eu, particularmente, já saí desse mundo e, através da educação emocional, eu entendi. Eu quero ser feliz, eu quero contribuir com a felicidade do mundo e não ficar gerando sofrimento e dor e tendo razão em tudo. Shihan, muito obrigado pelas suas contribuições. O pessoal que quiser conhecer mais sobre o trabalho que o Edu faz, sigam o Eduardo Almeida nas redes sociais, vão conhecer o REC, que é o método de educação emocional comportamental. Eu tive o prazer de ajudar também, contribuir, né, durante as fases conceituais ali de construção. Lembre-se do que o Edu comentou conosco. Reveja os conceitos que você faz você mesmo. Perceba o contexto no qual você está inserido e, ao invés de se apegar à sua razão, veja aonde você pode começar concordando. A gente volta agora lá no estúdio para poder fechar nossas gravações de hoje. Obrigado, irmão. Muito interessante esse conceito que o Edu traz para nós, né? Do eu conceitual e o eu contextual. Quem eu acho que eu sou e quem, na verdade, eu estou de acordo com as situações. Aquilo que a Rosana trouxe para nós da nossa essência versus a nossa manifestação, aquilo que a gente entrega, a nossa missão que a gente traz no dia a dia. São formas interessantes da gente rever a nossa identidade e rever a forma como a gente se apresenta para o mundo, conseguindo buscar ser cada vez mais autêntico.
Agora a questão, né, um complemento, como a gente desenvolve essa mente aberta, a gente desenvolve essa capacidade de olhar as situações por diferentes pontos de vista. Eu quero avançar um pouquinho mais com o que a Rosana disse para nós e que a gente fechou o nosso último bloco. A mente aberta é um grande caminho para você conseguir exercer a sua autenticidade. Só que como ser autêntico se você sequer se conhece antes de mais nada? Se você quer expandir um pouquinho mais a sua visão de mundo e se conhecer um pouquinho melhor, tem um exercício, uma ferramenta muito poderosa e conhecida chamada Janela de Johari. Você sabe o que é a Janela de Johari? É você ter noção de que, se a gente colocar em um quadrante ali, existe aquilo que você sabe sobre você e aquilo que as pessoas sabem sobre você. E aí você tem as combinações. Aquilo que você sabe sobre você e as pessoas sabem sobre você é a parte aberta da janela, aquilo que todo mundo conhece, né? Se você pega... Vamos pegar aqui uma pessoa na minha atuação, um comunicador, é óbvio que eu acredito que eu consigo me comunicar em público, as pessoas já esperam isso de mim, essa é a parte aberta da janela. Agora a gente vai ter uma outra parte daquilo que você sabe sobre você, mas que você não costuma querer que as pessoas saibam. A gente faz muitas vezes isso com quem nós acreditamos que são nossos defeitos, ou aquele segredo que a gente prefere que as pessoas não conheçam. O desafio que quando a gente não permite os outros conhecerem a nossa vulnerabilidade, primeiro, às vezes chega a ser ridículo, porque todo mundo sabe e só você acha que não. Segundo, quando realmente as pessoas não sabem, volta e meia elas acabam sendo surpreendidas por um lado seu que elas não esperavam. Abrir esse lado da janela para que as pessoas te conheçam ajuda muito, para que elas saibam o que esperar de você. O outro lado, e é aí que entra o nosso exercício de mente aberta, é aquilo que as pessoas sabem sobre você e que você não faz a menor ideia. Assim, mas como, Rafa? Como vai ter algo que as pessoas sabem sobre mim, mas que eu não sei? Vai dizer que você nunca conheceu alguém que tinha CC, ou mau hálito, brincando aqui. Pois é. E a pessoa simplesmente não percebia. Tem gente que pergunta, como é que ela não sabe, como é que ela não percebe? Pois é, existem inúmeras características nossas, tanto agradáveis quanto desagradáveis, que a gente simplesmente desconhece. É aqui que entra um ponto interessante sobre a mente aberta. Expandir esse conhecimento nessa área do seu quadrante da janela de Johari pode te ajudar muito. Sabe como é que você faz? Perguntando, pedindo feedback. Você pode fazer um exercício muito simples e rápido. Mandar uma mensagem para as pessoas que você mais confia, que você mais gosta, pedindo para que elas te digam quais são suas principais qualidades e alguns pontos que você poderia desenvolver e explicando esses pontos. Vai te ajudar muito a expandir esse lado oculto, desconhecido da sua janela de Johari. E para fechar, de brinde, talvez você descubra um outro lado, aquilo que nem você e nem as pessoas sabem. Esse lado, como a Rosana disse para nós, a gente só adquire através da experiência. O convite final que eu te faço nesse nosso episódio é: experimente o novo. Esteja aberto a coisas que você nunca fez, a pontos de vista que você nunca ouviu, e a sua mente vai permitir que você vá para lugares e desenvolva competências e capacidades que você jamais imaginou. Muito obrigado pela sua audiência nesse nosso episódio de hoje. Se você quer conhecer mais sobre as suas forças de caráter, sobre o seu propósito, siga a gente nas redes sociais, @RafaelTakei, e eu estou à sua disposição. Muito sucesso e que as forças de caráter estejam com você.